Noite. Boa noite. A Polícia Federal encontra instruções para um golpe de Estado no celular do ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Com mensagens de incentivo do coronel Jean Lawande ao Levante para desrespeitar o resultado da eleição presidencial. O Exército diz que as conversas não refletem a postura do comando. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autoriza novo depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal. Desta vez sobre a suspeita de envolvimento do senador do Podemos, Marcos Duval, num plano golpista. O Ministério Público investiga a compra de veículos blindados pela Polícia Rodoviária Federal. Um ciclone extratropical causa mortes e destruição no Rio Grande do Sul. Aumenta o número de brasileiros que se declaram pretos. O Jornal Nacional está começando. Um ciclone matou 3 pessoas e deixou 11 desaparecidas no Rio Grande do Sul. As chuvas torrenciais e os ventos de mais de 100 km por hora provocaram estragos em 33 cidades gaúchas. Em Taquara, a correnteza arrastou o carro de um casal com 2 crianças. Eles se agarraram em árvores até o socorro chegar. Me segura, pelo amor de Deus. Segura essa criança, segura. Ai, pegou. A água invadiu uma unidade de pronto atendimento em Sapiranga. 2 pacientes foram resgatados de barco pelos bombeiros. Em Capão da Canoa, a enxurrada restringiu o atendimento no Hospital Santa Luzia. Em Caraá, 7 pessoas estão desaparecidas. 3 delas estavam nesta casa. O repórter Jonas Campos esteve na cidade, que foi uma das mais atingidas. O supermercado está localizado a mais ou menos 1.000 metros do rio Caraá e mesmo assim foi completamente inundado. De acordo com o gerente, 70% das mercadorias foram perdidas. Os funcionários passaram o dia retirando toda a mercadoria que não tem mais condições de ser vendida. Tudo vai ser jogado fora. Eu não estou contra nada, só agradeço que nós estamos vivos. Porque é uma cena de terror, né, cara? Isso nunca na minha vida eu sonhava que eu ia enxergar uma coisa dessa. Em São Leopoldo, 2 irmãos passavam de carro por uma ponte quando ela desabou. Um deles morreu. A tempestade derrubou árvores em Porto Alegre. Mais de 20 voos foram cancelados no aeroporto Salgado Filho. Nas redes sociais, o prefeito Sebastião Melo, do MDB, pediu para a população evitar deslocamentos. A Vitória precisou sair de casa com a família e se abrigar num ginásio. É difícil, né? Porque nós já moramos um tempo lá, né? Mas como é perigoso, melhor sair do que arriscar a nossa vida. Deu para trazer alguma coisa? Deu uma sopa. Na RS 474, em Santo Antônio da Patrulha, uma ponte cedeu por causa da correnteza e uma caminhonete foi engolida pelo buraco. Aqui em Ivoti, o Arroio Feitoria transbordou e invadiu um dos principais pontos turísticos da cidade, onde ficam as casas em estilo enxaimel. A orientação das autoridades é para que os moradores evitem zonas de risco, como encostas e barrancos, onde podem haver deslizamentos de terra. O rio está baixando rapidamente até, isso é bom, né? Mas as pessoas ainda continuam ilhadas, tem umas 20 casas, 25 casas mais ou menos ainda que continuam nessa situação. Um rio transbordou em Maquiné, deixando 200 pessoas desabrigadas. Perdi tudo. Tudo, não tem mais nada. Que é a pior enchente da história do município, a maior. E saiam das suas casas, bens materiais, a gente recupera, saiam, vamos agora pensar nas vidas. Em Santa Catarina, as chuvas também foram volumosas. Só em Praia Grande, choveu 250 milímetros nas últimas 48 horas. Ao menos 60 pessoas estão em abrigos da prefeitura. 8 cidades catarinenses suspenderam as aulas hoje. Vamos ver o que diz a previsão do tempo para essa região amanhã. Boa noite, Eliana. Boa noite, Renata, Bonner e também para você. Nessa noite, as instabilidades já diminuem em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. O ciclone extratropical está se afastando e espalha a umidade no sudeste, onde tem risco de temporal amanhã. A chuva forte está prevista para todo o estado do Rio de Janeiro, o Espírito Santo quase inteiro e grande parte de Minas Gerais. No Nordeste deve chover bastante no litoral da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Em Belo Horizonte e na cidade do Rio são esperados 20 milímetros, em Vitória 30.
Os termômetros param nos 23 graus em BH e no Rio e sobem até os 30 graus em Vitória. Em João Pessoa, previsão de 40 milímetros com tempo abafado. Em Natal, até 28 graus e 30 milímetros. No Recife, 15. Em Salvador, 10. As duas com 28 graus também. Em Teresina, 33 e sol o dia todo. A capital mais quente é Palmas, com 36 graus. E Rio Branco, a mais fria no norte, com 14 graus de manhã. Boa Vista é outro destaque, a mais chuvosa da região nesse sábado, com 30 milímetros. No centro-oeste, a umidade aumenta em Goiás. Goiânia pode ter pancadas de chuva à tarde e Brasília de manhã e de noite. Amanhece frio nas duas. Ao longo do dia fica mais agradável. E o sol predomina na maioria das regiões do país, onde o mapa está amarelo. A madrugada continua gelada em Cuiabá, 12 graus, e em Campo Grande, com 8. Por lá, casaco o dia todo por causa desses 19 graus. No sul, mais frio ainda. Em Curitiba, mínima de 6. Em Porto Alegre, 8. Em Florianópolis, 12 graus. Em Bagé, na região da Campanha Gaúcha, 4. E os meteorologistas não descartam geada. Durante o dia, máximas de 16 graus em Curitiba e Bagé, 17 em Porto Alegre e 21 em Floripa. E o Instituto Nacional de Meteorologia confirmou: São Paulo pode ter a menor temperatura do ano até agora. Em 2023, ainda não amanheceu com menos de 10 graus. Nesse sábado, a mínima prevista é de 8. A última vez que os termômetros chegaram perto disso foi em 20 de agosto do ano passado. Era inverno. Nesse ano, a estação mais fria ainda vai começar, na próxima quarta-feira. Um bom fim de semana. Bonner, Renata. Obrigada, Eliana. Um tremor de terra de magnitude 4 assustou moradores do Vale do Ribeira, em São Paulo, hoje de manhã. Segundo o Centro de Sismologia da USP, o epicentro foi entre as cidades de Miracatu, Iguape e Tariri. Ninguém se feriu. 9 dias depois da cirurgia no abdômen, o Papa recebeu alta. O Papa Francisco deixou o Hospital Gemelli sob aplausos. Sorridente, não quis responder às perguntas dos repórteres, mas brincou que ainda está vivo. O cirurgião Sérgio Alfieri disse que o Papa já pode voltar a trabalhar, mas com cautela, e que está até melhor do que antes. Vai ter mais disposição para as viagens, já que não sente mais o desconforto provocado pela hérnia no intestino. Francisco tem 2 viagens internacionais marcadas para agosto, a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa e uma visita à Mongólia no fim do mês. No caminho de volta do hospital, ainda fez algumas paradas. De cadeira de rodas, foi à Basílica de Santa Maria Maggiore para um momento de oração. Visitou as freiras do Instituto Maria Santíssima Bambina e, antes de finalmente entrar nos portões do Vaticano, agradeceu o trabalho dos policiais encarregados da sua segurança. Um Papa que não vai parar de trabalhar, só vai diminuir o ritmo. No domingo, Francisco reza o Ângelus, ali da janela do Palácio Apostólico. Na quarta-feira, a audiência geral será cancelada para que ele possa descansar. Mas no mesmo dia, o Papa recebe a visita do presidente Lula. A seguir, a população brasileira tem menos jovens e mais pessoas que se declaram pretas. O IBGE divulgou hoje uma pesquisa que traça um retrato da população brasileira entre 2012 e 2022. O Brasil está envelhecendo e num ritmo acelerado. Em uma década, a parcela da população com 60 anos ou mais subiu de 11% para 15% do total. Se vivemos mais, o país muda de muitas maneiras. Dona Séries tem 90 anos e faz parte de um grupo que cresceu muito, as pessoas que moram sozinhas. Quase 12 milhões de brasileiros, um aumento de 57%. Moro sozinha, olha, desde que meu marido faleceu, que foi em 2016. Eu invento tanta coisa para fazer que aí meu tempo dá, entendeu? Aí eu pinto, escrevo. Numa ponta, o IBGE registrou o aumento no número de idosos
e na outra, uma forte redução no percentual de pessoas abaixo dos 30 anos, quase 7 pontos percentuais em uma década. Os brasileiros com menos de 30 anos de idade já são menos da metade da nossa população. Essa é uma mudança importante para um país com as características do Brasil. É que estamos perdendo o chamado bônus demográfico, quando um país tem mais gente em idade para trabalhar e produzir do que crianças e idosos. O economista Écio Costa diz que podemos aproveitar o bônus, já que ainda temos 2/3 da população economicamente ativa. A gente tem que investir muito na educação da mão de obra para que ela se torne mais produtiva. Inclusive, se fala que mão de obra qualificada se torna capital humano. Então, é aquela mão de obra que produz bastante e ajuda a economia a crescer mais. E educação, preparo para enfrentar o mercado de trabalho, não acontecem sem acesso à saúde. Mas como ser saudável numa casa que não tem acesso à rede de esgoto? Nos estados do Amapá, Piauí, Rondônia e Pará, menos de 30% das residências estão conectadas. A água entra dentro das casas, aí fica um fedor, porque aqui ninguém tem fossa assim, né? É tudo jogado no canal e fede muito e dá muito bicho. A disparidade entre as regiões é enorme. Esses são os índices de lares com acesso à rede de esgoto no Centro-Oeste, no Sul e no Sudeste. Compare agora com a situação do Norte e do Nordeste. Dona Petrúcia, de Maceió, nem banheiro tem. A gente vai fazer banheiro aqui aonde? Aonde a gente vai fazer? O barraco é esse. É esse aí. Luana Preto, do Instituto Trata Brasil, diz que o país investe em média R$ 82 em saneamento básico por ano por habitante. O ideal seriam R$ 200. Quando não temos acesso à água ou à coleta e tratamento de esgoto, a população fica mais doente, naturalmente tem um menor rendimento na escola, no caso das crianças, isso se traduz na escolaridade média, na nota do Enem e futuramente também na renda dessa criança ou dessa família no futuro. Esse adulto também fica mais doente, o que prejudica o seu trabalho e a geração de renda de toda uma família. Nessa fotografia ampliada do Brasil, o IBGE também registrou uma mudança que, para a psicóloga Damares, foi fundamental. A minha família é uma família majoritariamente negra e a gente tinha o discurso de, por exemplo, meu pai falava muito, conseguimos clarear a família, em tom de brincadeira, mas falava, né? A consciência foi chegando aos poucos, pela transição capilar. Os cabelos alisados ficaram lá atrás, na adolescência. Os dados do IBGE mostram que a proporção de pessoas que se declararam pretas passou de 7,4% para 10,6% em uma década. Percebo esse crescimento tanto no meu âmbito micro quanto no macro também. Consigo ver isso acontecer. A partir daí, agora eu me afirmo como uma mulher negra. Iniciativas inovadoras que destacam a importância da educação para transformar a sociedade estão reunidas na segunda edição do Festival LED, hoje e amanhã no Rio. Educação é interesse de todo mundo e o Festival LED quer jogar luz sobre esse tema, mapear os desafios e encontrar caminhos. Essa troca de experiências está acontecendo no Museu de Arte do Rio e no Museu do Amanhã, os dois na região portuária da cidade. A iniciativa do festival é da Globo e da Fundação Roberto Marinho, em parceria com a plataforma Educação 360 da editora Globo. Esse é o grande objetivo do LED, propagar e disseminar iniciativas importantes na educação e promover aqui no festival esse ambiente para o debate, para a troca de ideias, tão importante também para o país, com respeito, com tolerância, e assim que a gente possa construir um futuro melhor. São 151 palestrantes, quase 80 atividades entre oficinas e shows. O número de inscritos dobrou em relação ao ano passado. Falou de educação, chama, mexe, mesmo aposentado ainda grita aqui dentro. O Festival LED quer promover a educação de um jeito amplo, dentro da sala de aula e também fora dela. Um percurso até o futuro, com mais igualdade, respeito às diferenças e espaço para todos. E como desenvolver habilidades para o futuro? Tem gente pensando nisso.
Andresa ajudou a fundar uma plataforma para democratizar o diálogo. No mesmo painel estava Ivan Baron, ativista pela inclusão das pessoas com deficiência. O futuro é algo que pode não chegar para muita gente, por isso que é necessário cada vez mais lideranças reafirmarem compromisso com essa causa da inclusão, para que assim a gente possa construir uma sociedade cada vez mais inclusiva e com equidade para todo mundo. O ator Lázaro Ramos e o professor Daniel Munduruku dialogaram sobre o passado e o futuro do país. Não há possibilidade da gente pensar um Brasil melhor, um Brasil para frente, se a gente não olhar para trás, buscar as informações necessárias para a gente construir a nossa identidade. E isso, o palco disso tudo é a escola. Para mim, a educação não é apenas tudo, mas ela é a única possibilidade de a gente, de fato, mudar o Brasil. A seguir, no celular do ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, um roteiro para um golpe de Estado. Fez a apresentação de um dos veículos na sede da PRF de Santa Catarina no ano passado. O então diretor-geral da PRF e o ministro da Justiça, na época, participaram da solenidade, como anuncia o narrador do vídeo. Os dois chegaram à cerimônia dentro do blindado da Combat Armor. O evento contou com a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Gustavo Torres, e também do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. O nome de Silvinei Vasquez aparece como responsável pela aprovação de contratos com a Combat Armor no período em que ele era superintendente regional na PRF do Rio. Dos 29 veículos blindados que a empresa forneceu para essa superintendência, como consta nos processos, 9 estão parados no pátio da sede da PRF, que fica na zona norte da cidade. 5 blindados são de operações especiais, conhecidos como caveirões, que chegaram a custar quase R$1 milhão cada um. Todos têm o símbolo da empresa fornecedora, a Combat Armor. A Combat é uma empresa com sede nos Estados Unidos. Pertence a Daniel Beck, apoiador do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele esteve em Washington durante a invasão ao Congresso americano em janeiro de 2021. No Brasil, a empresa é administrada pelo empresário Maurício Juno de Maria, que já atuava no setor de blindagem. A Combat Armor entregou veículos para a Polícia Rodoviária Federal em 4 estados e no Distrito Federal, nos anos de 2020 e 2021. Pelo que consta nos processos de licitação, foram 69 unidades, 12 caveirões e 51 como este, os chamados caveirinhas. A própria PRF diz que até 2018 não tinha blindados na frota. O Ministério Público Federal abriu um inquérito para investigar a compra dos blindados pela Polícia Rodoviária Federal. O Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial, do MPF, suspeita que houve fraude nos processos de licitação e questiona a necessidade da compra desse tipo de veículo. A investigação também quer saber se há algum tipo de relação entre o ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, e a empresa Combat Armor. Silvinei se aposentou da Polícia Rodoviária Federal em dezembro do ano passado, quando já tinha se tornado réu por improbidade administrativa por uso indevido do cargo ao pedir votos para Jair Bolsonaro. Ele também é investigado por operações da PRF que atrapalharam o deslocamento de eleitores no segundo turno da eleição. O MPF acredita que as negociações entre a Polícia Rodoviária Federal e a Combat Armor podem ter passado dos R$100 milhões. Pelo portal da transparência do governo federal, é possível ver que a empresa recebeu mais de 30 milhões em 2020 e 2021. Numa vistoria no pátio da PRF no Rio, o procurador Eduardo Benones não encontrou todos os blindados que foram comprados pela superintendência. O procurador estranhou que veículos considerados de operações especiais, os caveirões que estavam lá, nunca tenham sido usados. Já não pareceria de muito, digamos, de muito bom senso, né, ver a Polícia Rodoviária Federal
municiada com tantos blindados, chamados caveirões, né, no jargão policial. A gente achou um arsenal condizente de uma unidade militar das Forças Armadas. Não necessita. Em fevereiro do ano passado, ainda sob o comando da gestão anterior, a Polícia Rodoviária Federal participou de uma operação em favelas do Rio com 9 blindados do tipo Caveirinha. 25 pessoas morreram. O Ministério Público Federal questionou a legalidade da participação dos agentes, já que a atribuição da PRF é fiscalizar as rodovias federais do país. A Polícia Rodoviária Federal passou por um processo nos últimos 4 anos de desvio de finalidade. Ela é uma polícia que, segundo a Constituição, tem a função de patrulhar e vigiar as rodovias federais do país, que já não é pouca coisa. É necessário, em alguns casos, que a gente tenha, sim, viaturas blindadas, mas não faz o menor sentido ter caveirões, que são veículos táticos para invasões. A Polícia Rodoviária Federal informou que, no ano passado, foi aberta uma investigação interna para apurar os motivos da compra dos veículos blindados. Mas o corregedor-geral na época, Wendel Martos, decidiu pelo arquivamento no fim de 2022. A PRF, que desde o começo deste ano tem uma nova diretoria, diz também que há uma subutilização dos blindados e que faz um estudo para avaliar o aproveitamento e a confiabilidade dos veículos. Dependendo do resultado, a PRF pode redistribuir os blindados para outras forças de segurança. O gestor público não pode gastar o que quer com o que bem entende. Ele gasta o que é possível com o que é necessário. Então, se a gente tem dúvida, compete inteiramente ao Ministério Público, em prol da sociedade, investigar. Nós não conseguimos contato com o ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques. A Combat Armor não respondeu ao nosso contato. O ex-corregedor-geral Wendel Matos disse que não teve acesso à investigação. Peritos da Polícia Federal encontraram uma espécie de roteiro para um golpe de Estado e planos para uma declaração de estado de sítio no celular do coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro. Em trocas de mensagens, havia discussões sobre como anular o resultado da eleição presidencial. O ex-ajudante de ordens da presidência está preso desde 3 de maio por suspeita de fraudar carteiras de vacinação contra a Covid, incluindo a do ex-presidente Jair Bolsonaro. No celular apreendido com o tenente-coronel Mauro Cid, a Polícia Federal encontrou arquivos que detalham um plano de golpe de Estado. A informação foi publicada no site da revista Veja e confirmada pela TV Globo. O relatório de 66 páginas foi produzido pela Diretoria de Inteligência da Polícia Federal e encaminhado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Nele, o delegado Fábio Schor afirma que os investigadores identificaram arquivos relacionados a uma possível tentativa de execução de um golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito envolvendo Mauro Cid. O relatório afirma que Mauro Cid reuniu documentos com o objetivo de obter o suporte jurídico e legal para a execução de um golpe de Estado, e que o ex-ajudante de ordens compilou estudos que tratam da atuação das Forças Armadas para a garantia dos poderes constitucionais e GLO. GLO é a sigla para Garantia da Lei e da Ordem, um dispositivo previsto na Constituição que autoriza o uso das Forças Armadas em graves situações de perturbação da ordem pública. A Polícia Federal afirma que os documentos reunidos por Mauro Cid possivelmente serviram de fundamento para uma minuta do golpe. Fotos e arquivos encontrados no celular do ex-ajudante de ordens também continham a decretação do estado de sítio, uma das medidas mais extremas previstas na Constituição. O texto usou uma frase dita várias vezes pelo ex-presidente Bolsonaro. Para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das 4 linhas, com base em disposições expressas da Constituição Federal de 1988, declaro o estado de sítio e decreto operação de garantia da lei e da ordem.
A perícia da Polícia Federal também diz ter identificado vídeos e documentos. Entre eles, um questionário compartilhado pelo tenente-coronel Marcelino Haddad Aquino Carneiro no dia 16 de novembro em um grupo de mensagens do qual Cid fazia parte. O texto traz perguntas que, segundo a PF, teriam sido enviadas por um major e respondidas pelo jurista Ives Gandra sobre como as Forças Armadas poderiam atuar como poder moderador. Ives Gandra responde usando o artigo 142 da Constituição. Juristas de várias tendências já refutaram essa tese de as Forças Armadas atuarem como poder moderador. Um parecer emitido pela Secretaria-Geral da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, em junho de 2020, esclarece que o artigo 142 da Constituição Federal não autoriza uma intervenção militar a pretexto de restaurar a ordem. Não existe país democrático do mundo em que o direito tenha deixado às Forças Armadas a função de mediar conflitos entre os poderes constitucionais ou de dar a última palavra sobre o significado do texto constitucional. Ainda segundo o parecer, a interpretação de que as Forças Armadas teriam o poder de se sobrepor a decisões de representantes eleitos pelo povo ou de quaisquer autoridades constitucionais a pretexto de restaurar a ordem, trata-se de fraude ao texto constitucional. A tese foi rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal e também pelo próprio presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Francisco Joseli Camelo. Ele falou sobre o assunto em uma entrevista ao Estúdio I da Globo News em março deste ano. A Suprema Corte, ela, nas áreas jurídicas, a decisão final é da Suprema Corte. Então, e isso é extremamente importante para a manutenção do Estado Democrático de Direito. Alguém tem que ter uma palavra final sobre esses assuntos de natureza jurídica. E essa cabe a sua... Então, aí diz, Forças Armadas, poder moderador. Forças Armadas não é poder. O autor do texto, Forças Armadas como poder moderador, ainda não foi identificado. São 8 ações para a execução do plano, entre elas, a nomeação de um interventor que coordenaria as medidas de restabelecimento da ordem constitucional, a fixação de um prazo para o restabelecimento da ordem constitucional, quais atos praticados pelo Poder Judiciário deveriam ser suspensos imediatamente, inclusive com o afastamento preventivo daqueles que praticaram atos em violação direta da Constituição, e a abertura de inquérito para a investigação das condutas das autoridades. O interventor estaria autorizado a suspender outros atos apontados no documento como inconstitucionais praticados pelo Poder Judiciário, e que, tendo sido afastados por esse interventor, os ministros do STF que integram o Tribunal Superior Eleitoral deveriam ser substituídos pelos ministros Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Dias Toffoli. Naquela ocasião, os ministros a serem substituídos seriam o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, o então vice-presidente da Corte, Ricardo Lewandowski, e a ministra Carmen Lúcia. Por fim, o documento estabelece que o interventor também seria o responsável por fixar um prazo para a realização de novas eleições, que seriam coordenadas pelo TSE em sua nova composição. Os investigadores também tiveram acesso a diálogos de Mauro Cid com o coronel Jean Lawande Júnior, que na época atuava no Estado-Maior do Exército. No dia 1º de dezembro do ano passado, Lawande mandou uma mensagem de áudio dizendo que o então presidente Bolsonaro deveria dar ordens para que o Exército agisse. Mauro Cid é chamado de Cidão. Pelo amor de Deus, Cidão, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara. Convence ele a fazer. Ele não pode recuar agora. Ele não tem nada a perder. Ele vai ser preso. O presidente vai ser preso. E pior, na papuda, cara. Mauro Cid respondeu: mas o presidente não pode dar uma ordem se ele não confia no alto comando do Exército, cúpula formada por generais e pelo ministro da Defesa. Como revelou hoje o blog de Andréa Sadi no G1, Cid e Lawande continuaram trocando mensagens. No dia 10 de dezembro, Lawande escreveu: Cid, pelo amor de Deus, o homem tem que dar a ordem. Se a cúpula do Exército não está com ele, de divisão para baixo está. 6 horas depois, Mauro Cid respondeu: muita coisa acontecendo, passo a passo.
Lawande disse: excelente. No dia 21, Lawande procurou Cid novamente. Soube agora que não vai sair nada. Decepção, irmão. Mauro Cid respondeu: infelizmente. Os investigadores também dizem ter encontrado no celular de Gabriela Cid, mulher de Mauro Cid, várias mensagens em grupos e chats privados em que interlocutores, incluindo militares da ativa, incentivam a continuidade das manifestações antidemocráticas e a execução de um golpe de Estado, inclusive com financiamento dos atos ilícitos. Sobre o coronel Jean Lawande, o Exército informou que ele foi substituído na missão para a qual foi designado, para que possa esclarecer todos os fatos atinentes à situação em questão. Lawande iria servir na representação diplomática do Brasil em Washington. Quanto ao envolvimento do tenente-coronel Haddad e a tramitação de documentos supostamente ligados ao Exército, se esclarece que os fatos estão sendo investigados e os dados serão fornecidos aos órgãos competentes mediante demanda. Em nota, Mauro Cid afirmou que, por respeito ao Supremo Tribunal Federal, todas as manifestações defensivas serão feitas apenas nos autos do processo. O jurista Ives Gandra Martins disse que, desde agosto, declarava que não haveria qualquer risco de golpe de Estado no país, porque as Forças Armadas jamais romperiam a Constituição. Que a interpretação dele do artigo 142 sempre foi deturpada por terceiros, ou seja, de que a incidência é pontual e jamais para desconstituir poderes. Sobre o questionário mencionado na reportagem da Veja, o jurista disse que ele foi retirado de contexto, que tratou-se, na realidade, de troca de e-mails, na qual respondeu alguns questionamentos ao seu então aluno, que tratam-se de respostas dadas 6 anos atrás, de caráter estritamente constitucional, que em absolutamente nada inspira, influencia ou instrumentaliza a realização de um golpe de Estado, ao qual, inclusive, é expressamente contrário, conforme inúmeras manifestações realizadas desde agosto de 2022. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que a revelação dos diálogos comprova que ele jamais participou de qualquer conversa sobre um suposto golpe de Estado e que o celular de Cid se transformou numa caixa de correspondência das mais diversas lamentações. Em nota, o Exército afirmou que opiniões e comentários pessoais não representam o pensamento da cadeia do comando do Exército Brasileiro e tampouco o posicionamento oficial da força. Afirmou ainda que, como instituição de Estado apartidária, o Exército prima sempre pela legalidade e pelo respeito aos preceitos constitucionais. Que eventuais condutas individuais julgadas irregulares serão tratadas no âmbito judicial e que, na esfera administrativa, o Exército já está tomando as medidas cabíveis. No texto, o Exército também declarou que reafirma sua responsabilidade pela fiel observância dos preceitos legais e preservação dos princípios éticos e valores morais. Nós não conseguimos contato com as defesas do coronel Jean Lawande Júnior e do tenente-coronel Marcelino Haddad. A CPI dos atos golpistas quer ouvir Mauro Cid como testemunha e isso o obriga a comparecer e a dizer a verdade. Mas a defesa alega que não teve acesso à íntegra da investigação e pediu que o STF o dispense de comparecer ou que Mauro Cid tenha o direito de não dizer a verdade ou ainda ficar calado. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou a Polícia Federal a ouvir o ex-presidente Bolsonaro nas investigações sobre o senador Marcos Duval, do Podemos. Será o 4º depoimento de Jair Bolsonaro à Polícia Federal desde que voltou ao Brasil no fim de março. Ele já foi ouvido no caso das joias da Arábia Saudita, no caso da suposta falsificação do cartão de vacina dele, da filha e de auxiliares, e no inquérito que apura os atos golpistas de 8 de janeiro. A defesa disse que o ex-presidente vai comparecer, mas que ainda não foi informada da data do novo depoimento. Além de Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes autorizou o depoimento do ex-deputado federal Daniel Silveira, que está preso, condenado por incentivar atos antidemocráticos. Os dois vão prestar depoimento dentro da investigação aberta por ordem do Supremo
para apurar relatos do senador Marcos Duval, do Podemos, sobre uma suposta articulação de um golpe de Estado no fim do ano passado, que teria a participação de Daniel Silveira, com o conhecimento do então presidente Jair Bolsonaro. A ideia, segundo Duval, seria gravar o ministro Moraes em seu gabinete. O senador trocou de versão sobre esse episódio várias vezes. E ontem o senador foi alvo de buscas da Polícia Federal em endereços em Vitória e em Brasília. Duval é investigado por obstrução de justiça, divulgação de documentos sigilosos, associação criminosa e tentativa de golpe de Estado. De acordo com a polícia, o senador estava vazando documentos sigilosos sobre as investigações dos atos golpistas de 8 de janeiro e atacando instituições como o Supremo Tribunal Federal. Duval é integrante titular da CPI que apura os atos golpistas. E o líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, sem partido, disse que ele e o senador Renan Calheiros, do MDB, protocolaram uma representação contra Marcos Duval no Conselho de Ética do Senado. Ele já responde a outros 5 pedidos de apuração de conduta no Conselho. A Polícia Federal apreendeu o celular de Marcos Duval e o aparelho já está sendo periciado. Os investigadores estão analisando mensagens e documentos e pretendem identificar e ouvir outras pessoas que teriam interagido com o senador e que podem ter participado da trama de um golpe de Estado. A polícia tem 30 dias para entregar um relatório sobre as investigações ao Supremo. A seguir, Felipão vai treinar o Atlético Mineiro. E Filipinho Toledo vence o líder do ranking do surf. O Atlético Mineiro substituiu o técnico argentino Eduardo Cudê por Luiz Felipe Scolari. Scolari tem 74 anos, era diretor atlético do Atlético Paranaense e tinha dito que não voltaria a treinar uma equipe no Brasil. Com essa saída, o time paranaense demitiu o treinador Paulo Turra, que era ligado a Filipão. Amanhã, a seleção brasileira masculina de futebol vai enfrentar a de Guiné num amistoso. No treino de hoje, o goleiro Alisson machucou um dedo e pode ser substituído por Everton. As novidades do time são Ayrton Lucas na lateral esquerda e Joelinton no meio-campo. A Globo transmite amanhã Brasil e Guiné a partir das 4h15 da tarde, hora de Brasília. O Globo Repórter de hoje é sobre o combate ao estresse. É mesmo um distúrbio que atinge todo mundo. O que muda é a intensidade. Jovens nos consultórios médicos. Eu fico ansiosa quando eu percebo que eu perdi parte do meu dia no celular. O menino que enfrenta o medo para estudar na melhor escola. Uma pesquisa exclusiva mostra que mais da metade dos brasileiros tem estresse financeiro. Você sabe o que é burnout? Exaustão provocada pela rotina corrida e muitas tarefas no trabalho, inclusive o doméstico. Mas tem cura. Técnicas que vão da respiração aos exercícios físicos. É hoje no Globo Repórter. O Jornal da Globo é depois de sessão Globoplay. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana.